Olá, aqui é o Pastor Paulo Oni e você está ouvindo mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura na Palavra de Deus para a edificação da sua fé. A leitura de hoje, Ester capítulo 5. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado." Respondeu Ester: "Se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que lhe prepararei." Disse o rei: "Tragam Ramã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Ester." Então o rei e Ramã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." E Ester respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei." Naquele dia Ramã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Ramã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Ramã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Ramã: "Além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real." Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: "Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se." A sugestão agradou Ramã, e ele mandou fazer a forca. Estamos talvez no momento de maior tensão da narrativa de Ester. Ester, sabendo que apresentar-se ao rei sem ele ter previamente chamado custaria a própria vida, toma a decisão: se for para morrer, eu morrerei. Ela se apronta, se veste com seus trajes de rainha e se apresenta diante do rei Xerxes. O rei, que estava no trono, quando vê a rainha Ester, fica comovido, fica com misericórdia, de acordo com o texto. Sim, é possível que pessoas ímpias, é possível que pessoas que têm atitudes reprováveis, como vimos no caso do rei Xerxes, tenham um grau de comoção. E é essa comoção que Ester recorre, e ela acaba ganhando o favor do rei na medida em que o rei estende o seu cetro. Ela toca na ponta do cetro e ela é acolhida. Não somente acolhida, mas ela é muito bem tratada e a ela é concedido um grande benefício. "Qual é o seu pedido?" perguntou o rei Xerxes. E Ester resolve convidar ele e Ramã para o banquete. Mas você pode estranhar, não era exatamente por causa disso que Ester havia arriscado a própria vida para estar à presença do rei. Ela tinha uma demanda urgente: livrar o seu povo, pedir a misericórdia, olha só, pedir pela misericórdia desse rei, que já havia concedido misericórdia à própria Ester, na medida em que ela foi aceita para esse encontro. Misericórdia em favor de seu povo, o povo dos judeus, que estavam concentrados aí principalmente na cidadela de Suzã, que era a capital da época da Pérsia. Mas Ester, ela, além de ser uma mulher corajosa, ela era uma mulher sábia, dirigida com certeza por Deus, porque ela havia se preparado para esse encontro. Havia jejuado junto com as suas funcionárias durante 3 dias e 3 noites sem colocar uma gota de água em sua boca. Nós não vemos a ação direta de Deus aqui, nem sequer o nome de Deus, mas nós sabemos que a rainha Ester, ela foi movida na sua sabedoria para que ela fizesse um outro pedido. Um pedido que lá na frente serviria aos seus propósitos de pedir para o rei pela salvação do seu povo. Mas por ora, ela sabia que esse pedido direto não faria bem. Então, ela
pensa de uma forma muito mais ampla, não somente a contemplar a salvação dos judeus, mas também a punição do seu maior adversário, do seu inimigo, que é Hamã. É aquele negócio de matar 2 coelhos com uma cajadada só. E assim, ela convida o rei e Hamã, que comparecem ao banquete. E diante daquela festa, diante daquela comida boa, um ambiente agradável, o rei fica empolgado e novamente pergunta para Ester: olha, qual que é o seu pedido? Você será atendida. Qual que é o seu desejo? Eu vou te dar, se preciso for, a metade do meu reino. Ester responde: olha, eu tenho outro pedido. Amanhã eu vou fazer uma outra festa, que o senhor venha com Hamã participar desse momento especial. Enquanto isso, nós temos aí a partir do versículo 9 a cena sendo focada em Hamã. Porque ele saiu muito alegre e contente. Ele saiu todo cheio de si. Ele reuniu sua mulher, reuniu seus amigos e começou a falar da sua fama, começou a falar da sua alta posição, do número dos seus filhos, do tamanho da sua riqueza e agora como ele havia sido beneficiado, como ele era importante em todo o reino da Pérsia, porque afinal ele fora o único chamado para a festa da rainha Ester, com exceção do próprio rei. Então ele era uma pessoa muito importante, tão importante que aquilo com certeza lhe subiu a cabeça. E subiu a cabeça de um tal ponto que quando ele saiu do Palácio Real, viu Mardoqueu lá, que não se levantou e nem prestou homenagens à sua figura. Ele maquinou contra a vida de Mardoqueu. Ele estava remoendo dentro de si esse rancor. Ele controlou-se e foi para casa. E conversa vai, conversa vem, familiares reunidos, egos sendo inflados. Olha só o que acontece. A sua mulher, Zeres, propõe, junto com os amigos lá reunidos, uma solução para que Mardoqueu seja eliminado, afinal ele não prestou ou não reconheceu a devida importância de Hamã, e serviria também como exemplo, como um símbolo da grandeza desse Hamã. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Uma solução que na época era uma solução muito fácil de ser implementada, afinal Hamã tinha muito poder nas mãos. Você não gosta de alguém? Simplesmente mate-o. Você tem problemas com alguém? Simplesmente acabe com a vida dele de uma forma exemplar. Uma forca de 20 metros. 20 metros, uma forca gigante, proporcionalmente gigante também ao ego inflado desse sujeito, Hamã. Nós vemos aqui a faceta mais obscura e o diagnóstico mais claro do pecado humano que se manifesta no seu orgulho. E o orgulho é uma avaliação equivocada que nós temos de nós mesmos. Na maioria das vezes, nós nos sobrevalorizamos e achamos que nós somos mais importantes do que aquilo que realmente somos. Nós inflamos o nosso ego, nós enchemos a nossa boca para falar daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, e nós não nos importamos com outras pessoas. E o pior é que, além de nós não nos importarmos com outras pessoas, nós queremos que as outras pessoas estejam no estrito serviço das nossas vontades. Por um lado, nós vemos a misericórdia sendo colocada cena após cena nessa narrativa. A rainha Ester querendo recorrer à misericórdia do rei, o rei estendendo a sua misericórdia a Ester se beneficiando desse momento para salvar o seu povo, mas pelo outro lado, Hamã servindo apenas aos seus próprios interesses, cultuando apenas o seu ego. E isso não poderia dar certo. Olha, faça essa forca. E quando amanhecer, aproveitando que você vai ver o rei lá na festa da rainha Ester, peça ao rei que enforque Mardoqueu. Que engraçado, não é não? Seria a mesma oportunidade em que Ester clamaria pela vida dos judeus. As cenas vão se sobrepondo e nós vamos vendo a riqueza dessa narrativa. Essa narrativa que, por mais simples que pareça, é uma narrativa que desnuda as camadas mais profundas da imperfeição do nosso ser. Essa imperfeição que fica muito evidente na maneira como Hamã viveu o orgulho e a autoexaltação, e como nós também, dentro do nosso cotidiano, achamos que nós somos o último biscoito ou bolacha do pacote.
que nós somos as pessoas mais importantes do mundo e que o universo literalmente rodeia ao redor do nosso umbigo. Nós somos convidados a termos uma avaliação realista daquilo que nós somos. Nós somos convidados a depender da misericórdia de Deus. Nós somos convidados a ir uma direção oposta à de Amã, de nós vermos como Esther dependeu de Deus e da misericórdia de Deus. Como Esther não escolheu por soluções simples, por caminhos diretos, mas como Esther foi sábia no sentido de lidar com o maior problema que alguém poderia lidar em relação a si própria e ao seu povo. Amã, soluções simples. É só matar, é só eliminar os inimigos que dá tudo certo. A vida não é assim. Nós podemos até pensar em soluções fáceis, que atendam o nosso ego e ao nosso egoísmo, mas Deus nos convida por um caminho de autonegação, por um caminho de abnegação. O texto nos convida finalmente a olharmos para Jesus, aquele que mesmo tendo todas as condições de se jactar de todas as coisas, de se orgulhar, de mandar e desmandar, não fez isso. Como Deus, como Filho de Deus, ele se esvaziou, se humilhou, com o propósito de se sacrificar por nós. E é esse espírito de auto-sacrifício que nós precisamos olhar. Esther mostrou isso. Se for preciso morrer, eu morrerei em favor de algo maior. Nós somos convidados também a dobrarmos o nosso orgulho. Colocarmos esse orgulho dobrado lá no fundo dos nossos bolsos, deixarmos lá e fazermos com que o nosso coração esteja aberto à ação de Deus, que nos humilha, mas que em nossa humilhação nos faz dependentes da sua bendita misericórdia. Que Deus nos ajude e nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia. Direção executiva, Rodrigo Leitão. Direção de arte e criação, Guilherme Amarino. Produção, roteiro e narração, Paulo Won. Arte de capa, Adriele Neves. Distribuição, APcom.